Hoje eu tô aqui para falar sobre um dos assuntos mais falados e mais temidos sobre o processo de embarque para os Estados Unidos, que é tirar o visto de estudante. Mais especificamente, eu tô aqui hoje para falar sobre a entrevista do visto de estudante. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu passei por uma das experiências mais complicadas em relação a tirar o visto de estudante. Eu precisei tirar o visto de estudante fora do país. E além disso, eu acabei entrando em um processo administrativo, que foi outra coisa que eu não sabia nada sobre. Então eu acabei tendo que pegar muitas informações para lidar com tudo isso. E aqui no canal você encontra também outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição sobre o processo administrativo e sobre por que eu precisei tirar o visto fora do país. E hoje trago mais um conteúdo falando especificamente sobre a entrevista do visto de estudante. Hoje, então, pegar tudo que eu vivi nessa minha experiência e compartilhar com vocês as melhores dicas que eu tenho sobre passar e ser aprovado tranquilamente na entrevista para o visto de estudante. E fica até o final, que no final eu vou revelar todas as perguntas que eu recebi na minha entrevista para você ter uma base do que pode acontecer, porque geralmente essas perguntas, elas são muito padrões. Bora lá? Antes de ir direto para as dicas, eu acho importante esclarecer que o agente consular que vai estar realizando a sua entrevista, não somente ele vai estar realizando a entrevista com o seu formulário DS-160 na mão, além de outras 1000 informações que a gente sabe que eles têm lá no computador, no sistema deles, mas eles também são pessoas altamente treinadas para detectar mentiras. Então nem pense em aplicar para o processo de visto querendo fazer algum tipo de grande enganação ou ocultar alguma grande informação, porque isso não vai acontecer. Além disso, existe muito essa ideia de apavorar as pessoas para tirar o visto, essa ideia de que o agente consular ele é uma pessoa grosseira, uma pessoa rude, que vai estar ali só para tentar te incriminar de alguma forma, mas eu gosto de tentar pensar que o agente consular ele é como se fosse um guarda das fronteiras do país. Então pensem que a gente já sabe que existem vários imigrantes mal intencionados querendo ir para os Estados Unidos e outros países, então o trabalho do agente consular é simplesmente proteger as fronteiras ali do país, assim como qualquer agente consular faria em outros países. Então uma coisa que eu tentei pensar durante o meu processo, que você pode pensar também, é que se você ali tem seus documentos em mão, as suas intenções, um vínculo com a faculdade que você vai estudar, não tem motivo para você ficar mais nervoso do que o necessário, porque você tem tudo ali tranquilamente na sua mão, prontinho para ser apresentado. Então, a última etapa é simplesmente ficar tranquilo e mandar muito bem nessa entrevista. A primeira dica, então, que eu tenho para vocês é comprovar os vínculos com o Brasil. Sendo extremamente sincera, isso não foi solicitado na minha entrevista, mas eu levei documentos e estava preparada caso isso fosse solicitado. Por exemplo, no meu caso, eu levei comprovantes das minhas contas de poupança no Brasil, mostrando um vínculo financeiro que me levaria a voltar para o país ao fim do meu período estudando aqui. Então, se você tiver algum item de grande valor, como por exemplo carros, imóveis, contas de poupança, contas de previdência, vínculos grandes que te deem motivos para querer voltar para o Brasil, eu aconselho levar esses documentos, porque caso você seja solicitado ou questionado sobre vínculos, vontade de voltar para o Brasil, você tem ali comprovantes além da sua palavra. Isso já me leva ao segundo item, que é justamente mostrar a intenção de voltar ao Brasil ao final do seu período de estudos. Se você tiver a oportunidade dentro da sua entrevista, tente deixar bem claro que você deseja voltar ao Brasil assim que concluir os seus estudos, mesmo que essa não seja a sua intenção. Na minha entrevista, por exemplo, me perguntaram o que eu gostaria de fazer com o meu diploma assim que eu concluísse a faculdade, então eu usei essa oportunidade, aproveitei para mostrar que eu tinha desejos de voltar ao Brasil. Então eu falei que assim que eu me formasse, eu gostaria de voltar para o Brasil e trabalhar na área de esportes. E além disso, eu mencionei que o curso que eu estou fazendo aqui, Sport Management, não é um curso muito desenvolvido no Brasil, não tem muitas faculdades que oferecem esse curso no Brasil. Então isso me dava um motivo a mais para estar querendo ir para os Estados Unidos, desenvolver, adquirir esse estudo e voltar para o meu país e aplicar lá o que eu aprendesse aqui nos Estados Unidos. Ah, Adélia, mas eu não quero voltar para o Brasil. Tudo bem, mas não fala. Como eu falei no início do vídeo, você não pode ser mentiroso. Mas, por exemplo, a gente não sabe as coisas que vão acontecer a partir do momento que você vem estudar pra cá. Às vezes você vem pra cá, recebe um estágio, uma oferta de emprego, e isso sim vai te levar a ficar aqui. Mas isso é uma coisa incerta a partir do momento que você está aplicando pro visto. Então não tem necessidade de você falar lá na entrevista do visto que você quer ficar nos Estados Unidos, tentar um visto de emprego depois, ou querer um trabalho, ou enfim. Tente ao máximo mostrar a intenção de vir pra cá, concluir os seus estudos e voltar pro Brasil, porque é isso que eles querem ver de você.
Eu, por exemplo, nem sei se eu vou querer aplicar o meu diploma a partir do momento que eu termino a faculdade, porque a minha vontade é jogar futebol. Mas se eu apresento essa resposta lá para minha entrevistadora na agente consular, isso não vai fazer sentido. Ela vai perguntar, o que você quer fazer assim que concluir os estudos? Eu vou falar, quero jogar futebol. Mas tá, jogar futebol onde? Nos Estados Unidos? Vai voltar pro Brasil? Isso vai abrindo mil possibilidades de situações que não são aquilo que eles estão buscando. Então, por exemplo, eu recomendo dar respostas consistentes com aquilo que você está indo fazer nos Estados Unidos e que também sejam sustentadas pelo motivo dos seus estudos, o que você está estudando e o que isso pode, enfim, te trazer de benefícios voltando ao seu país. A terceira dica, complementando essa segunda dica, é evitar vínculos com os Estados Unidos. Se você tem um parente muito próximo, como um irmão, um tio ali de primeiro grau de sangue, ou enfim, até os seus pais moram nos Estados Unidos ou alguma situação desse tipo, é óbvio que você não pode mentir sobre isso na entrevista, porque com certeza eles já têm essa informação lá dentro do consulado. Agora, se você tem outros conhecidos que moram aqui nos Estados Unidos, como um amigo, um parente bem distante, também não tem por que revelar isso na entrevista. Eu, por exemplo, tenho uma tia que não é de sangue, que mora aqui nos Estados Unidos, mas não tinha por que eu revelar isso na entrevista, porque isso pode soar suspeito pra eles, do tipo, eu tô vindo pra cá, vou tentar morar com ela, ou vou querer fazer alguma coisa desse tipo. No visto de estudante, o agente consular, ele quer garantir que você vai vir pra cá, fazer o que tem que fazer e depois ir embora. Então, evitar vínculos com os Estados Unidos é reafirmar as suas intenções de simplesmente vir pra cá estudar. E falando em estudar, a quarta dica é evitar ao máximo dizer a palavra trabalho. Aliás, se puder, não mencione em hipótese alguma essa palavra, trabalho, não fale essa palavra. Tem muita gente que tenta usar o visto de estudante como uma forma de vir para cá e começar a trabalhar e depois conseguir um visto de trabalho. E isso, inclusive, é uma coisa que dá para fazer de forma legal, muito tranquilamente, mas os agentes consulares não querem que essa seja a sua intenção. Você está vindo como um estudante, então se você mostra que essa é só a sua intenção de estudar para depois conseguir o visto de trabalho, isso vai soar bem suspeito. E como muita gente tenta fazer isso, eles vão estar sempre bem ligados e tentando flagrar aí o pessoal que está querendo usar o visto de estudante somente como um meio de trabalhar. Por isso, evite ao máximo usar a palavra, os termos relacionados a trabalho. O visto de estudante F1 para universidades geralmente é muito tranquilo, porque como é um curso de longa duração que envolve custos também da sua parte, geralmente é mais difícil de os agentes consulares desconfiarem tanto de más intenções, mas mesmo assim não é bom arriscar. Sob o visto de estudante, é proibido trabalhar em qualquer lugar que seja fora da universidade. Então, os estudantes podem trabalhar dentro da universidade com um horário limitado e geralmente o salário é bem baixo, ou seja, é um salário que, por exemplo, não daria para cobrir o custo inteiro do curso da faculdade. Então, mesmo que você queira fazer um trabalho como esse, por exemplo, eu ainda assim não recomendo falar que você deseja, porque mesmo que você diga, pretendo trabalhar na faculdade, já mostra que você tem uma intenção ali além do estudo, e isso pode acabar pegando mal. Então, minha dica é evitar completamente usar a palavra trabalho e focar sempre no estudar e somente estudar. A quinta dica que eu tenho é ter na ponta da língua todas as informações básicas em relação à sua faculdade ou qualquer outro curso que você possa estar vindo fazer aqui. Existem certas informações que são praticamente garantidas de serem questionadas na sua entrevista do visto, como por exemplo, qual o nome da sua faculdade, onde ela fica, o que você vai cursar e quanto tempo o seu curso vai durar. Isso tudo pode parecer super básico, mas é uma das partes da entrevista que você tem que estar mais atento, mais ligado, porque os agentes consulares, eles podem tentar fazer algum tipo de pegadinha. Por exemplo, o seu curso vai ter uma duração de 4 anos, mas aí o agente consular vai lá e te perguntar, então você vai ficar lá nos Estados Unidos durante 5 anos ou 4 anos e meio, e você ali na hora do nervosismo vai falar, isso mesmo, aham. E aí, ferrou. Comum também pra galera que aplica para várias universidades acabar se confundindo ali, porque tá na hora do nervosismo e aí de repente pode falar o curso errado, ou o nome da universidade errado, ou errar alguma palavra, e isso pode acabar pegando mal. No meu I-20, por exemplo, o curso que eu estou fazendo aqui estava escrito como Sport Administration, sendo que aqui na faculdade o curso é nomeado como Sport Management, mas eu revisei bastante as informações para quando eles me perguntassem eu falasse o Sport Administration, porque o que eles têm ali de base é o meu I-20, as minhas documentações. Então não interessa se aqui se fala de um jeito ou de outro, o que interessa é o que está ali no seu documento e é essa informação que você tem que revisar bem antes de ir para a sua entrevista.
Sexta dica é levar os documentos do seu sponsor. No caso do visto de estudante, principalmente quando o assunto é faculdade, universidade, é muito comum a gente ter um sponsor. Aliás, no vídeo anterior eu expliquei como é necessário ter um comprovante de renda para os custos do seu primeiro ano de faculdade para conseguir realmente fechar uma proposta com faculdade e aí poder aplicar para o visto de estudante. Então, se você ainda não conferiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e assim que terminar esse, você passa lá para pegar essa informação certinha também. O sponsor é basicamente o seu patrocinador, a pessoa que vai pagar a sua faculdade. No meu caso, minha sponsor é a minha mãe. Então, além de levar os documentos de comprovação financeira dela, eu levei também cópias de outros vários documentos, desde a identidade, o passaporte, até outras coisas bem mais específicas, como certidão de casamento e certificado de conclusão do ensino médio. Porque na dúvida, não custa ter todos os documentos em mão. Geralmente, quando o sponsor é alguém da família, é muito raro eles pedirem muitas informações sobre aquela pessoa em específico, além do financeiro. Mas eu recomendo bastante ter esses documentos em mão, principalmente se o seu sponsor não for os seus pais ou os seus guardiões, porque aí mesmo sendo um familiar, pode ser uma relação mais distante que eles vão querer ali uma comprovação de vínculo. E sétima e última dica pode parecer óbvia, mas era o que eu mais tinha medo na minha entrevista, que é não fale demais. Na entrevista, as respostas elas não podem ser tão curtas ao ponto de você estar dizendo sim, não, aham, mas elas também têm que ter um cuidado para você não estar ali falando mais do que deve. Eu tinha muito medo dessa parte, porque às vezes eu engato numa ideia e aí são só 3 dias para eu parar de falar. Então, ainda mais num assunto desse que envolve a nossa vida, os nossos objetivos, às vezes é muito difícil não engatar numa ideia e continuar falando e dando explicações que não são necessárias e também não são positivas dentro desse contexto da entrevista. Então, independente da pergunta que você estiver recebendo, dê uma resposta que tenha um motivo para aquilo, mas não se aprofunde em nenhuma explicação até que isso seja solicitado. E spoiler, não vai ser solicitado na maioria das vezes. Por exemplo, no caso da pergunta que eu usei de exemplo anteriormente, de perguntarem para mim o que eu desejaria fazer após concluir o meu curso, a resposta que eu dei foi objetiva. Então eu falei, é um curso que não é oferecido no meu país, eu tenho o desejo de trabalhar com esporte, então quero me desenvolver nessa área, voltar para o Brasil e trabalhar nessa área. Não tem por que eu ficar explicando mais profundamente do tipo, é porque eu cresci jogando futebol, então o meu sonho é trabalhar com isso, com mulheres e ajudar o futebol feminino, porque essa é a minha vocação em blá blá blá. Esse tipo de explicação não tem porquê. É a resposta objetiva, apresentar um motivo e pronto. Enfim, galera, essas eram as dicas que eu tinha para compartilhar com base na minha experiência tirando o visto de estudante. E agora vamos ao conteúdo prometido. Eu vou mostrar para vocês quais foram todas as perguntas que eu recebi durante a minha entrevista do visto de estudante. Antes só de compartilhar com vocês, eu só queria lembrar que devido à pandemia, eu precisei tirar o visto lá na Guatemala, como eu mencionei aqui no início do vídeo. Então, várias das perguntas que eu recebi, elas não foram muito comuns, porque foram relacionadas a um motivo de eu estar na Guatemala e também várias coisas que, na minha opinião, são o meu palpite do que me levou a ficar num processo administrativo, mas como eu falei no início do vídeo, vou deixar esse vídeo aqui na descrição, o link na descrição, então você confere lá o porquê eu precisei tirar o visto na Guatemala e em detalhes também o que me foi perguntado em relação mais a isso. Então agora, nesse vídeo aqui, eu vou colocar perguntas que são mais gerais no contexto do visto de estudante, não especificamente as perguntas que eu recebi mais em relação à Guatemala, porque eu acho que elas não fecham aqui no objetivo desse vídeo em específico. Tenho aqui anotadas, então, todas as perguntas que eu recebi, tirando essas da Guatemala. Foram 9 perguntas, vou ler aqui todas para vocês. Primeira pergunta, para qual universidade eu estava indo? Segunda pergunta, como eu descobri aquela universidade? Terceira pergunta, por que eu escolhi aquela universidade? Quarta pergunta, qual curso eu iria cursar? Quinta pergunta, o que eu pretendia fazer assim que eu me formasse, como contei para vocês? Sexta pergunta, onde eu aprendi a falar inglês? 7. Quem iria pagar pelos meus estudos? Meu sponsor, minha mãe. Oitava pergunta, qual a minha relação com o meu sponsor? Minha mãe. E nona pergunta, qual era a profissão do meu sponsor?
E essas perguntas, se eu não me engano, elas não foram necessariamente nessa ordem. Então ela perguntava às vezes alguma coisa sobre a universidade, daí perguntava do sponsor, então foi uma coisa assim, parecia uma conversa solta, mas que eu tenho certeza ali que tinha um objetivo incluso nas perguntas e a ordem que ela fazia essas perguntas pra mim. E o resto das perguntas, como eu falei, tudo mais a ver com a Guatemala, o porquê que eu tava lá, qual foi desse rolê todo, mas como eu já falei pra vocês, o link vai estar na descrição aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em ver e saber mais sobre essa história. Espero que tenham curtido esse vídeo, se for útil, envia pra alguém que possa estar passando por esse processo de visto de estudante também, porque eu tenho certeza que pode ajudar muito. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem e deixar aquele like para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. É isso, obrigado por terem assistido e nos vemos na próxima. Falou!